Oi, viajante! Bem-vindo ou bem-vinda de volta a mais uma parada sobre identidade. Já vimos que algo que com certeza faz parte da identidade é se você é homem ou mulher. Algo determinado por Deus e moldado por Ele em nosso corpo físico. Mas no último episódio vimos que nossa idade ou nossa geração não definem exatamente quem a gente é. Podemos agir e pensar diferente do que o esperado para a nossa idade, e devemos sempre seguir os padrões da Bíblia. Bora continuar essa conversa? Oi, Mi, tudo bom? Oi, Gabi. Oi, viajante. Acho que podemos seguir pensando se aquilo que a gente tem define quem a gente é. Sempre me lembro do meme de uma personagem brasileira, que nem lembro o nome, mas ficou famosa por dizer: "Eu sou rica!" O que a gente tem nos define, Gabi? Olha, é uma ótima pergunta. Vamos ver o que a palavra de Deus diz sobre isso. Sobre ter algo, podemos colocar em categorias, como ter dinheiro e bens materiais ou ter uma aparência desejável. É claro que podemos citar outras coisas, como ter um diploma, ter um bom currículo, ter talentos, ter uma família perfeita e outras coisas. Mas isso vai ficar para outras paradas. Hoje, viajante, pegue as coisas que você tem ou pense nas que você não tem e vem com a gente. Para começo de conversa, quem nunca passou por aquele momento em que desejou ter mais dinheiro? Isso começa desde pequenininho, né? Quando a gente vê os amiguinhos ganhando brinquedos sensacionais, tendo viagens de férias incríveis, vestidos com as melhores roupas, andando nos carros mais tunados. E não muda muito quando a gente entra na adolescência ou quando a gente vira adulto, né, Mi? Com certeza não. Viajante, como você tem lidado com essa questão de bens materiais? Você fica chateado quando não tem roupas de marca ou o último lançamento de iPhone e smartwatch? Você já brigou com seus pais quando eles não puderam comprar aquilo que você deseja ou quando não puderam te levar no restaurante que é um pouco mais caro? Olha, confesso que eu também já passei por essas lutas em alguns momentos e eu entendo como você se sente, mas não é esse o caminho que a Bíblia nos mostra. Pois é, a gente pode pensar que ser rico é o propósito da vida, comprar tudo aquilo que eu penso que pode me fazer feliz. Isso pode estar relacionado ao desejo de possuir coisas de um modo desenfreado, o que a Bíblia chama de cobiça dos olhos, mas que nunca irá satisfazer nosso coração por completo. Mas também, essa vontade de possuir coisas pode estar relacionada com querer ser aceito pelos amigos ou ter medo de ser rejeitado por eles. Nos dois casos, isso acaba aprisionando a gente e conduzindo a uma vida infeliz longe de Deus. Além de não trazer felicidade duradoura, um dos grandes problemas de colocar nossa identidade em nossa condição financeira é que ela é instável, pode mudar a qualquer momento. É bem comum ouvirmos histórias de grandes empresários que não souberam administrar as riquezas e que de repente chegaram à falência. Mas também já ouvimos histórias de pessoas que se tornaram ricas de repente, por vários motivos, como a adolescente Mia, herdeira de Genóvia no filme Diário da Princesa. Sempre desejei receber uma carta dizendo que minha avó era rainha de uma ilha distante. Então, mas toda essa questão da condição financeira não determina quem realmente somos. Às vezes a gente pensa que o caráter de alguém rico sempre é ser ganancioso e egoísta, como parece ser o jovem rico que conversou com Jesus. Viajante, se você não conhece essa história, o texto está na descrição. E quando conhecemos pessoas ricas que são muito generosas, a gente fica meio confuso, né? Como pode alguém ter muito dinheiro e pensar em dividir com os outros, como fez Zaqueu? Na verdade, esse comportamento deveria fazer mais sentido do que o primeiro. E o contrário também é verdade. Às vezes a gente pensa que o pobre é sempre o camarada bacana, humilde, gente boa, divide até o chiclete ou o bis. Mas quando conhecemos alguém de poucos recursos e egoísta, a gente pode até estranhar um pouco, como os Sméagol, do Senhor dos Anéis. Bom, viajante, deu para perceber que no fundo a gente valoriza mais aqueles que tratam bem as pessoas do que aqueles que são egoístas? Isso não tem muito a ver com dinheiro em si. É claro que ter mais dinheiro é bom quando é direcionado para a glória de Deus e o bem dos outros. Mas mesmo que não tenhamos muito dinheiro, podemos fazer isso. Uma vez, Jesus estava com seus discípulos perto do templo, observando as pessoas contribuírem com dinheiro para o sustento do templo e das pessoas que trabalhavam ali. Alguns religiosos da época, chamados fariseus, estavam se gabando da quantia que estavam dando de modo público. Então chegou uma viúva pobre e deu 2 moedinhas. Jesus disse que aquela viúva era muito mais generosa que os fariseus, pois deu tudo o que tinha, enquanto os outros deram apenas as sobras, indicando que eram mesquinhos.
Exato, tem muito mais a ver com a disponibilidade do coração de contribuir com a obra de Deus do que com o valor. E também temos que ficar atentos, porque tem muitos falsos mestres aproveitadores por aí, distorcendo a Bíblia em ensinos errados, como se a vida com Deus fosse uma troca e prometendo coisas que o próprio Deus nunca prometeu. E sabe, existe um risco específico que temos que falar. Ser rico acaba atraindo pessoas interesseiras, que não se importam com quem ele realmente é. Aquilo que está lá no mais profundo coração. Tire toda a riqueza e ele não será nada para essas pessoas interesseiras. Além disso, tanto o rico quanto o pobre estão sujeitos a amar o dinheiro. E o maior risco de confiar na riqueza é colocá-la no lugar de Deus, revelando o coração cheio de orgulho, ingratidão, autossuficiência e a crença errada de que somos independentes de Deus. Como consequência, a pessoa pode acabar no caminho de roubos e crimes, acabar se esquecendo de Deus como provedor ou nutrir um coração amargurado pela condição atual. Com certeza, Deus nos enxerga de uma forma muito mais profunda do que o saldo da nossa conta bancária. Mas, viajante, você também já pensou que ter certa aparência física é o que garante o status de popularidade? Você se define por isso? E aí, viajante, você já passou por aquela bad quando você percebe que seu corpo está entrando na fase da adolescência? A gente começa a ver espinhas como vulcões, o crescimento em altura como transformação em pessoas varetas, ou a gente acaba não crescendo como desejado, né? A testa como tela de cinema e a voz dos meninos como um robô desajustado. Crises com relação à aparência física são comuns na adolescência, mas temos a sensação de que o colega está se dando melhor nessa fase, e a insatisfação cresce até chegar na constatação: ah, como eu sou feia. Então, podemos pensar de forma parecida com o que já falamos sobre dinheiro. Também não é errado querer cuidar e melhorar a aparência dentro de certos limites, como conversamos em um episódio da série Me Salva, que vai ficar indicado aqui na descrição. E de modo geral, a fase das espinhas passa. A gente pode engordar ou emagrecer. Pode acontecer de termos que fazer uma cirurgia que altere um pouco nossa aparência física. A gente envelhece, é quase que inevitável. Deu para entender novamente, viajante, que colocar nossa identidade em coisas que são sujeitas a mudar de uma hora para outra é uma furada? Não tem estabilidade nenhuma. O que temos que avaliar na nossa busca desenfreada por alterações na aparência física é quais as motivações do nosso coração. Eu tô querendo alterar minha aparência física para ficar parecida com quem? Por quê? É uma tentativa de ser aceita pelos amigos ou por desconhecidos? É uma tentativa de me sentir melhor do que os outros? Essas perguntas podem ajudar a indicar o que tem controlado o nosso coração, se é inveja, rivalidade, aprovação ou medo do que os outros vão pensar, orgulho. Ou se é um coração cheio de alegria e gratidão a Deus, disposto a obedecê-lo nas instruções sobre aparência que Ele mesmo nos deixou na Bíblia. É verdade, Mi. E assim como com o dinheiro, viajante, precisamos tomar cuidado com aqueles que querem aproveitar de nossa aparência com interesses egoístas e prejudiciais, ignorando quem realmente somos e para que fomos criados. Também devemos lembrar que se temos alguma coisa, seja dinheiro ou boa aparência física, tudo isso vem de Deus e para a sua glória. Ouça esse versículo. Pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo o que temos vem de Deus, por que nos orgulharmos como se não fosse uma dádiva? 1 Coríntios 4:7. Viajante, mais uma vez a gente quer reforçar que nossa identidade está enraizada naquilo que Deus define sobre nós e o propósito pelo qual Ele nos criou. Em seu plano soberano, Deus age por meio de pessoas de diversas condições financeiras e aparência física, desde reis das nações de Israel até profetas que passaram por grandes períodos de fome. Saul, que tinha boa aparência física, foi um rei que não agradou a Deus e teve uma vida infeliz. Mas Davi, que também tinha uma boa aparência física, agradou a Deus e tinha prazer em seu relacionamento com Ele. Já entre os discípulos de Jesus, havia pescadores, que na época eram pessoas de baixa renda. E também havia um ex-coletor de impostos, que aparentemente tinha uma condição financeira melhor. E também podemos lembrar de Paulo, alguém que passou por fases de grande abundância, mas também de período de fome e privações de todo tipo, mas que glorificou a Deus em qualquer tipo de situação. Aquilo que temos não nos define, mas nos foi dado para glorificar a Deus e servir as outras pessoas. Então, viajante,
Lembre-se de que Deus nos enxerga muito mais do que é visível às pessoas. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E esse mesmo Deus nos mostrou, por meio de seu Filho Jesus, que era pobre e que não tinha nenhuma aparência extraordinária, que a verdadeira identidade está muito mais relacionada àquilo que somos de coração, a quem pertencemos e servimos, e não ao que o mundo corre atrás e valoriza. E é só no que Jesus fez por nós na cruz e em seu modelo que nossa identidade deve se basear. Viajante, nossa saga em busca do propósito da vida não termina nessa discussão sobre dinheiro e aparência, é muito mais profundo. O que será que nossa origem e história familiar tem a ver com a nossa identidade? Volte no próximo episódio. Até mais! Tchau, tchau, viajante. Foi bom te ver de novo. Tchau, Gabi. Até mais.